Muito bem, excelente manhã de terça-feira para você, doutora Aline Canuto, toda a nossa equipe. Excelente dia 2 de setembro do ano de 2025 para todos os nossos ouvintes e espectadores. Excelente dia! Estou aqui no programa Embalo Total para trazer meu primeiro giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local, para você ouvinte espectador que está sintonizado, que está ligadinho com a gente. A primeira que já trago, abrindo assim com chave de ouro, Hospital de Porto Alegre confirma surto de Covid-19 após registrar mais de 60 infecções. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado em Porto Alegre, confirmou um surto de Covid-19 entre pacientes e funcionários. Segundo a administração, até a tarde de ontem, segunda-feira, 64 casos da doença foram confirmados, além de um óbito no dia 28 de agosto, referente a um idoso não vacinado. Atualmente, 13 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 estão internados no hospital e 5 trabalhadores foram afastados por conta da doença. Para evitar outras contaminações, a unidade ela restringiu, pelo menos temporariamente, visitas a pacientes, que agora podem receber apenas um familiar por dia. O HNSC, o nome assim do hospital abreviado, adotou medidas de isolamento para os pacientes diagnosticados com a doença e está fazendo a distribuição de panfletos e cartazes informativos alertando para as medidas de contenção. Os visitantes devem utilizar máscara fornecida pelo hospital durante todo o período de presença na internação, sendo que familiares com sintomas respiratórios não devem comparecer ao local, informou o hospital. O outro balanço da Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, divulgado no dia 28 de agosto, apontou para a estabilidade no número de mortes por Covid-19 na cidade. De acordo com os dados, entre os 108 óbitos por síndrome respiratória aguda grave SRAG em 2025, 7 foram causados pela doença, enquanto 34 por influenza e 67 por demais vírus respiratórios. Tarifaço é a maior ameaça ao setor sucroenergético em Alagoas hoje. O setor sucroenergético de Alagoas enfrenta hoje seu maior desafio, a taxação extra de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo governo dos Estados Unidos, o tarifaço do Trump. A medida, que começou a vigorar a partir de agosto, coloca em risco um dos principais canais de exportação de açúcar alagoano, ameaçando diretamente a receita das usinas, os investimentos e milhares de postos de trabalho. Para o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e Etanol de Alagoas, ele no caso aqui, da Sidaçuca L, Pedro Robério Nogueira, o tarifaço representa uma ameaça sem precedentes. Já lidamos com queda no preço internacional do açúcar e com a valorização do real, que é a desvalorização do dólar, que reduzem ainda mais a competitividade. Agora, a perda do mercado americano torna a situação ainda mais crítica, avaliou. O tarifaço, se não for revertido, pode representar perdas expressivas de receita, principalmente no caso de Alagoas, na agroindústria da canavieira. O preço em real de exportação de açúcar, ele sofreu uma certa depressão, mas o que ainda está incomodando é esse tarifaço que afeta um volume importante de açúcar, comercializado por um preço diferenciado destinado ao mercado americano. Com a taxação, ele assim se viabiliza, alertou Nogueira. De acordo com Pedro Robério, com o tarifaço de Alagoas, ele perde 15% em volume de exportação para os Estados Unidos e 20% em seu valor. Caso o tarifaço ele não seja revisto até o período que viabiliza os embarques para o mercado americano. Olha a notícia que trago agora, PFR apreende metanfetamina no Rio de Janeiro pela primeira vez no estado. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, realizou a primeira apreensão de metanfetamina no estado do Rio de Janeiro. A droga, altamente viciante e ainda pouco conhecida no país, estava escondida em 2 carros de passeio, disfarçadas em embalagens de creatina, suplemento alimentar. Ao todo, foram encontrados 8 quilos avaliados em cerca de 4 milhões de reais. Os veículos foram interceptados em uma abordagem na polícia Presidente Dutra, na rodovia Presidente Dutra, que é a principal ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, rota considerada comum para o tráfego.
O porta-voz da PRF do Rio de Janeiro, José Hélio Macedo, ele destacou que e chamou a atenção da polícia foi a quantidade e o alto teor de pureza da metanfetamina, que causa grande dependência. Segundo ele, a substância é importada e a Polícia Civil ela investiga a origem do caso. As dependências entre jovens. Pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, URJ, explicam, a questão do perfil dos usuários que tem chamado a atenção, principalmente jovens adultos, geralmente entre 20 e poucos anos, de classe média e também de classe média alta. Paulo Teles, do Núcleo de Estudos em Atenção ao Uso de Drogas, NEPAD, ele destacou os desafios do tratamento. Ela é do campo das substâncias estimulantes do sistema nervoso central e tem como efeito primário uma euforia, grande energia e excitação, explicou Francisco Neto, ele que é pesquisador da Fiocruz sobre os efeitos da droga. O NEPAD ele começou a receber usuários da droga há cerca de 1 ano e atualmente 6 pessoas recebem acompanhamento com medicação e apoio psicológico. Apesar de ter efeitos similares à cocaína, a metanfetamina ela apresenta riscos ainda maiores de dependência, alucinações e danos cerebrais. A apreensão no Rio ela reforça a preocupação das autoridades com a circulação da droga e com os impactos na saúde de jovens que começam a experimentar a substância no país. Não é fácil não, viu? E essa questão dessa droga aí, dessa metanfetamina, me faz lembrar, o seriado Breaking Bad, ele que foi bastante, recebeu vários prêmios, bastante elogiado, uma nota aí 4.9 de 5, ela que retrata exatamente uma história de uma droga chamada metanfetamina, no qual um professor, ele cheio de dívidas, problemas de câncer, com filhos com problemas, não tem o que fazer, consegue então desenvolver essa droga. Bom, vamos então para a minha última participação. Se você gosta de série, viu? Super recomendo, tá? Depois vocês me digam aí. Breaking Bad, A Química do Mal, mais ou menos por aí a tradução ao pé da letra. A minha última desta participação, como gosto sempre de trazer para você, ouvinte e espectador, notícia do esporte. Neymar faz homenagem ao Santos em nova tatuagem. Craque compartilhou um momento especial em suas redes sociais. Neymar fez uma homenagem ao Santos e tatuou o escudo do clube na coxa direita. A arte foi registrada em estúdio do São Paulo, e divulgada pelo tatuador Adão Rosa, responsável por outras tatuagens do camisa 10. O 10 escolhido foi a versão mais recente do escudo santista, que inclui a coroa de Pelé entre as estrelas dos títulos mundiais. A tatuagem ela ficou posicionada logo acima de outra marca do jogador, que traz a seguinte frase: as pessoas não entendem o quanto obcecado eu sou em vencer. Recuperado de edema na coxa, Neymar atuou aos 90 minutos no empate contra o Fluminense pelo Brasileirão Betano. Fora da lista da seleção para as eliminatórias da Copa do Mundo, o craque terá 2 semanas para aprimorar a forma física até o próximo compromisso do Santos diante do Atlético Mineiro na Arena MRV. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Por aqui começo pelos produtos Natubio, são eles: Acabe, Fortifica, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. Meu amigo, minha amiga, qualidade e variedade você procura? Vem para o lugar certo. Aqui fala e indica o Drogaria LG Farma, tá? Pois tem os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote o número do nosso disco entrega à sua inteira disposição. 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Desta feita, eu devolvo o som aos estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Pois lá, doutor Lino Canotto dá continuidade ao programa Embalo Total. Vamos em frente, maninha. Atrás vem gente.